Agora eu vou A minha idade. Praticamente. Na verdade, é pela minha atividade de assistência social, de visitar famílias, visitar pessoas, eu percebia que todo mundo estava perdendo a esperança. As pessoas, além do sofrimento, não encontravam motivos para, né, porque eles falavam, nossa, está acontecendo tanta coisa ruim, porque a televisão, a mídia, de uma maneira geral, prioriza de certa maneira, e depois você vai até percebendo, você vê que existem programas que falam, hoje faz 10 anos que fulano de tal acabou com a vida de não sei quem, do filho, sabe? Como é que pode comemorar o aniversário de um crime? Então as pessoas começavam, e outra, a mídia, depois veio a internet, você sabe tudo do mundo inteiro. Então você começa a acreditar que não existe nem mais o bem, era isso que a gente encontrava. Prevalecem as Então notícias ruins, né? na minha ousadia, vou até dizer que era uma ousadia, e eu falei assim, puxa vida, precisava ter notícia boa, porque tem, não tem problema. O prédio que cai, que desaba, que a turma perde, o lugar que morava, tudo tal. Se você ficar ali, você vai ver que tem gente que traz comida para quem ficou sem comida, traz roupa para quem ficou sem roupa, leva não sei quem para o hospital, tem uma solidariedade imensa, mas ninguém fala. Os repórteres estão lá para saber o que aconteceu, Quantos morreram? O que o senhor perdeu, né? Não que esteja, não estou criticando, não é para esconder o mal, não é essa a proposta, nunca foi, porque é impossível, mas que você mostre também que existe muita coisa boa. Tem um site só de notícias boas, em que eles dizem assim, o bem sempre acontece, é você que não fica sabendo. Então eu queria, tanto que a primeira vez que eu procurei era o Guilherme ainda, e o Lalo, eu falei, olha, tinha jeito de eu fazer um programa de dar só notícia boa, podia chamar Jornal do Bem. Eles falaram, nossa, Jornal do Bem é meio esquisitinho. Com todo respeito à minha pessoa, esquisitinho foi até manso, né? Aí eu falei, viu, então e se fosse o universo do bem? Tem o universo da mulher, o universo do esporte, o universo disso, da tecnologia, não pode ser o universo do bem? Ele falou, pode, mas daí você tem que encaixar mais alguma coisa. E aí eu encaixava o depoimento das pessoas, que eu convidava sempre alguém para contar um momento em que o bem aconteceu, ou um fato que aconteceu, ou foi uma pessoa que aconteceu, que poderia ter sido homenageado por quem fosse contar. Claro. Mas outra coisa que a gente descobriu naquele período é que quando se pedia para alguém contar o bem, todo mundo pedia para pensar. E para alguns, pela intimidade que eu tinha, eu falava, viu, e alguém que prejudicou você, ou alguma coisa que aconteceu que foi ruim? Ah, não, isso tem bastante. Aí a gente começa a perceber que, na verdade, como a gente considera que o bem deve ser natural na nossa vida, que é o que todo mundo espera, eu não valorizo tanto quanto deveria ser, porque qualquer coisinha errada, por exemplo, uma funcionária sua está lavando toda a louça, ela quebra um copo, derruba um copo, você vai falar só do copo, você não vai falar que ela lavou bem lá. Entendeu? Veja como a gente tem esse viés. Então era isso. Então daí eu comecei a dar depoimento, levei pastores, levei padres, levei até o bispo Dom Gorgônio, a Neta gravou também. Porque eu queria mostrar que acontece constantemente na vida da gente, e que a gente precisava ter uma memória que fala, não, puxa, valeu a pena aquilo, mas não é só aquilo, tem muito mais coisa. E o Lalo, na época, acolheu a ideia? Acolheu a ideia, eles Começou foram imediatos. Foi em 2009. 2009. Já tinha 5 anos a TV, mas ainda era lá perto da onde tinha o estacionamento dos ônibus, lá da empresa. Nem lembro o nome daquele, acho que é Jardim, não lembro. Como é que chama o bairro? Perto do estacionamento da Circular lá. Isso, da Nossa Senhora da Aparecida. Então era lá, então tinha, E outra, eu nunca me vi fazendo isso. Eu fui, foi uma ousadia mesmo, por causa de querer compartilhar o bem acontecendo de alguma maneira, mas eu não tinha, tanto que nos primeiros momentos era muito difícil. Tinha uma diretora no programa, então eu passava muito apuro com ela. Porque era gravado, Então, como é até hoje, mas era muito difícil. O começo foi muito difícil para mim. Primeiro para achar notícia boa. Então eu tinha que transformar um fato numa notícia boa, não inventar, mas aquilo que eu achava que era
Bom, então eu pegava do jornal daqui de Itapetininga, Sim. de outros jornais, notícias de economia, do que fosse naquele momento, eu vasculhava tudo que eu podia procurar para poder dar notícia boa. Então, valorizar o que a ciência descobriu. Hoje está mais fácil, Ivan, de produzir? Hoje já existem sites específicos de notícias boas, que só dão notícia boa. Existem pessoas que divulgam notícias boas, então você vai encontrando. Mas, na verdade, o mais comum não é, né? Se você pegar os jornais, né, a mídia de uma maneira geral, o Fantástico, que era um programa que era fantástico mesmo, que eu adorava assistir porque era descoberta, que a ciência descobriu não sei o quê, mostrava como é que era tudo, né, não sei o quê lá no fundo do mar, coisas fantásticas. De repente, hoje você vê que é muito mais um jornal, um policial, com muito mais informação de tristeza, de tudo. Não, por isso que eu falo, não é para esconder. Mas não é só isso que acontece, né? Então a gente, graças a Deus, então né? foi por uma necessidade. Eu sentia que eu tinha que fazer isso, porque eu levava para as pessoas, aí eu começava a contar as notícias que eu achei. A primeira notícia que eu dei, eu lembro até hoje, porque foi impressionante. Qual foi? Era um aluno de uma escola nos Estados Unidos, com 10 anos de idade. Ele desocupou o guarda-roupa dele, pediu para a mãe autorização e montou uma rádio via web, mas que só chegava na escola dele e que era colocado alto-falante em todo o pátio da escola para que todo mundo no intervalo que estivesse lá, e ele dava as notícias boas que aconteciam na escola, com 10 anos de idade, porque ele disse que todo mundo só reclamava de notícia ruim, gente que brigou, gente que não sei o quê, gente que não sei o quê. Então ele começava a falar que não sei quem tirou nota não sei o quê, sabe? Então você vê uma criança de 10 anos de idade preocupada. Foi a primeira notícia boa que eu dei. Nossa, e nunca mais eu esqueci, porque ele estava usando a internet como uma ferramenta de divulgar o bem da escola. O professor que fez isso, não sei o quê, sabe? Então era fantástico. E tem muita coisa boa, graças a Deus, né? Basta a gente sair na rua da casa da gente e pensar assim, as pessoas que você conhece e até as que você não conhece. Quantos que realmente você não tem confiança nenhuma? Você pode achar, às vezes vão falar, não, acho que já falaram das pessoas, mas a grande maioria, sabe? Então é impossível a gente não ter o olhos de ver que Jesus pede, né? Porque ele diz assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, o olho bom é um sentimento que você tem. Você olha para o outro sem apontar o dedo, sem criticar. Às vezes ele está passando uma fase difícil. Ele está triste, ele está depressivo, está raivoso, mas ele não é assim. Então é esse olhar que eu queria trazer. Não tem nada a ver com nenhuma religião, tanto que eu fiz questão de trazer pastores, padres, né, bispos, pessoal de todos os núcleos religiosos, para dar o depoimento, para mostrar que era um programa do bem. O universo do bem não tem denominação, né? Não tem, porque se o sofrimento é uma coisa normal, comum. Padre Mário Donato Sampaio, também deu depoimento. Falou certa vez, aqui na TVI, há muitos anos, que o mal contagia, o bem também contagia. A Madre Teresa é que diz, ninguém nasce odiando, ele é ensinado a odiar. Mas se você ensina o ódio, você pode ensinar o amor, e ele aprende a amar. Porque você vê aquelas crianças daqueles países que vivem em conflito, eles ensinam a odiar o outro lado, que eles nem sabem quem são. Como é que eu vou ter ódio de uma criança do outro lado, que eu nem sei quem é, que poderia brincar comigo, na verdade, né, ser um grande amigo? Então você vê como o ódio é ensinado, é exatamente isso que o padre falou.